Vamos falar agora da estrutura de repetição while do nosso curso de SQL Server. A estrutura while é aquela em que vai fazer a repetição de um bloco de comandos, onde você vai poder analisar, por exemplo, dados das suas queries, da sua estrutura de dados, a partir dessa estrutura de repetição. Você já deve estar com o SQL Management Studio aberto. Então vou abrir e essa é a aula de número 32. Vamos começar. Vamos começar dando um select asterisco into ttemp, você já sabe que isso serve para criar uma tabela temporária com base na nossa tabela de alunos. F5. Nossa tabela então foi criada, gerada com 638 registros. Vamos analisar, select asterisco from ttemp. F5 e aí estão os nossos registros. Vamos fazer primeiro uma substituição de valores com o while. Nós vamos começar declarando uma variável declare @vString do tipo varchar de 100. Na sequência nós vamos dar um set nessa nossa variável vString, que ela vai ser igual a SQL um monte de espaços, server, um monte de espaços e um pipe no final. Você já viu esse exercício anteriormente, lá nas nossas aulas iniciais, onde trabalhamos com as funções de texto do Excel. Do Excel não, do SQL. Eu pensando em Excel e falando de SQL. A partir desse momento, então eu já tenho aqui a minha variável e a minha string com o texto armazenado. Vamos lá. Enquanto, ou seja, while char index, ou seja, enquanto ele encontrar dois espaços, entre as aspas aqui nós temos dois espaços, na nossa variável vString, para isso eu preciso de uma comparação, então se isso for maior que zero, begin, nós vamos começar aqui o nosso processo, e esse processo vai ser setar a nossa variável vString com o comando replace. Três argumentos. Primeiro, expressão que será procurada. Então nós vamos analisar dentro da nossa vString, vírgula. Tudo que for dois espaços, trocar por um espaço só. Vamos colocar um end no processo e observe que essa é a nossa instrução. Para que eu possa visualizar, vou dar um select na vString no final do processo. Se não digitei nada errado, selecionando esse nosso conjunto, qual vai ser a resposta? No primeiro ciclo, a primeira vez que ele vai passar pela minha variável vString, ele vai substituir todos os dois espaços por um apenas. Depois, ele vai voltar e vai testar novamente. Se ainda houver, se ele checar e visualizar que ainda há dois espaços, e com certeza haverão, porque quando eu trocar 2 por 1, ele vai fazer o mesmo aqui na frente. Então, desses 4 espaços, nós teremos 2 novamente. Ele vai fazendo isso até que a minha string esteja totalmente limpa, com apenas um espaço entre a palavra e o meu pipe. Selecionando os nossos dados e pressionando o F5, o resultado será SQL Server 1. Aqui na parte de baixo, você vai observar que ele corrigiu corretamente. Todos os espaços extras foram eliminados com o uso da instrução while. Esse é o primeiro exemplo. Caso você precise, faça uma pausa no vídeo, replique esse código e teste novamente com outras strings. Vamos de novo começar aqui, declare. Nós vamos agora definir uma variável do tipo vCount, que vai ser um contador, do tipo int. E nós vamos setar essa nossa variável vCount com o valor de 1. Um exemplo bem clássico do uso do while. Então eu vou pedir para que ele faça enquanto a minha variável vCount for menor ou igual a 10. Nós vamos colocar numa estrutura begin e end os comandos que vamos executar. O primeiro será um print. Nós vamos dar um print com o número do contador. O contador está em... E agora vou concatenar isso com o convert agora. Vou converter para o tipo varchar essa nossa variável vCount.
Depois, vou setar. Lembre-se, porque eu posso criar loops infinitos. Vou criar aqui na nossa variável vCount, ela vai ser igual a vCount mais 1. Quando você estiver utilizando estruturas do tipo while, tome cuidado, pois se nós não tivermos um item como esse, o incremento da nossa variável de controle, podemos gerar um loop infinito. Ele vai ficar fazendo esse processo infinitamente. Vou colocar o end e agora vamos testar. Selecionando todo esse conjunto de dados, inclusive as declarações das variáveis, vou pressionar o F5. Ao pressionar o F5, vamos visualizar na região de mensagens o contador. Primeiro ciclo, ele estava em 1, depois foi incrementado para 2, para 3, para 4, até chegar no 10. Se mudarmos esse complemento, por exemplo, eu quero que o contador comece em 3 e executarmos esse comando novamente, você vai ver que ele vai começar de 3 a 10. Nós temos um limitador que é a continuidade do incremento da nossa variável de controle a partir desta posição. Vamos voltar para 1. Eu recomendo que você comece a praticar a instrução do while a partir de montagens simples como essa, para você visualizar e testar como ela funciona, antes de começar com as funções maiores. Cuidado com o loop infinito, ele pode ocorrer. Então você pode evitar isso utilizando o break, que é para quebrar a rotina através de uma validação. Declare, vamos novamente aqui declarar uma outra variável, arroba vCount1 do tipo int. Nós vamos setar essa nossa variável vCount1, que vai ser igual a 1. While vCount1 for menor ou igual a 10. A partir dessa instrução do while, nós vamos começar a nossa instrução do begin e o end. No begin, nós vamos dar um print numa mensagem. O contador está em... E vamos colocar aqui um converter para converter para o tipo varchar a nossa variável vCount1. E aí eu posso analisar através de um if. If arroba vCount1 for igual a 7, por exemplo, um determinado número do meu parâmetro, eu posso dar um break para ele encerrar a execução. E depois, se não for igual a 7, o que ele vai fazer? Eu tenho que setar a minha variável vCount1 para que ela não seja uma variável, para que o nosso while não seja infinito. Vou incrementar em 1. Analisando essa instrução, observe, o meu while vai executar até que ele seja menor ou igual a 10. Nós vamos imprimir o contador e visualizar. Selecionando todos os dados e pressionando o F5, você vai ver que ele chegou até o número 7 e parou. Com base em uma validação utilizando o if, que já aprendemos em aulas posteriores também, eu verifico se a minha variável de controle é igual a 7. Se for, ele quebra a rotina. Há também a possibilidade do uso de uma instrução chamada continue, para que você possa continuar a execução de um processo dentro do while. O break, então, vai fazer com que essa minha rotina quebre e eu pare no número pré-determinado. Se eu trocasse isto aqui para o número 4 e executasse essa instrução novamente, ele pararia sempre no 4. Você pode criar, então, pontos de parada de acordo com algum tipo de critério, utilizando esse recurso, o if. E depois, através do nosso break, sair da rotina. Vamos agora fazer uma outra rotina para listar números ímpares e números pares. Vamos começar com declare, arroba vCount2, vai ser do tipo int. Depois nós vamos definir essa nossa variável vCount2 como 1. E vamos definir o nosso while. While, a nossa variável vCount2 for menor ou igual a 17, por exemplo, o número ímpar. Vamos colocar o begin e o end. Não precisa necessariamente ser junto, pode ser separado também, que não há nenhum problema. No begin, nós vamos fazer a validação se o número é par ou se ele é ímpar, através do if. If vCount2
Esse percentual entre a operação significa que eu quero o resto da minha divisão do meu contador por 2. Se ele for igual a 0, significa que esse número é par. Eu vou, através de um novo begin, criar uma subestrutura aqui, uma segmentação dessa minha rotina, e dentro desse begin nós vamos dar um set na minha variável de controle, count2, é igual a v count2 mais 1. E vou pedir para que ele continue o meu processo. Observe, para que ele continue e não interrompa o meu while. A minha variável principal de controle é essa aqui em cima. Depois do end, eu vou dar um print. Print, o valor é, e vou concatenar isso com o convert para o tipo varchar da minha variável vcount2. Set arroba vcount2 igual a arroba vcount2, count2, mais 1. Ufa, parece complicado, mas não é. Você vai ver que ele é muito simples. Nessa nossa rotina, nós estamos declarando uma variável do tipo count2 do tipo inteiro. E essa variável vai ser inicializada com o número 1. Enquanto a minha vcount2 for menor que 17, nós vamos executar toda essa estrutura desse begin end. Mas eu vou fazer uma análise para saber se o número é par ou é ímpar. Se o número for par, então eu começo uma segunda rotina de begin para incrementar o valor, para que ele possa ir para o próximo já. Terminou essa rotina do if, terminou a impressão, ele volta para o set. Se executarmos agora essa nossa rotina, vou colocar uma seleção sobre todos os comandos, vou pressionar o F5 e você vai ver que agora os números que estão sendo exibidos são os números ímpares. Se eu quiser visualizar os pares, eu trocaria aqui para 1. Vamos dar aqui um F5 novamente e você vai ver que agora os números pares estão sendo exibidos. Toda vez que nós tivermos esse controle ou essa execução do while, nós temos que colocar essas variáveis de controle para evitar que tenhamos loops infinitos e atrapalhe a nossa execução. Faça testes. Vou apagar a minha tabela drop table temp F5. Agora o que nós vamos fazer é mais um exemplo do while. Dessa vez nós vamos ler registros em uma tabela. Vamos começar criando uma tabela. Select. Esse registro vai ser um pouco diferente. Como nós vamos aprender um recurso novo, o que eu vou precisar fazer? Eu vou copiar esse select primeiro aqui para você visualizar. Esse select ele tem algumas características diferenciadas dos demais. Primeiro, você está vendo aqui no select um subselect, uma subquery. E dentro dessa subquery, nós temos duas subqueries, na verdade. Essa primeira, que é o x, está encapsulando todas essas operações. E aqui nós temos dois selects. O select para o y, que é dado com base aqui no final desse processo, desse from. E nós temos esse select interno. Começando a analisar os nossos dados, vamos ver aqui o select interno. F5, nós vamos listar 13 linhas, que são os alunos que estão em alguma turma. Como um select tradicional, ele mostra o número da linha apenas aqui no controle, mas não numa coluna, eu preciso do comando tipo roundNumber ou roundNumber para gerar números de linhas para os nossos dados. E aí esse número de linha vai ser gerado sobre ou over o order by do meu ID aluno. Então eu coloco o ID aluno e vou inserir o número de linha através desse comando todo, roundNumber até linha. Depois eu vou repetir os campos do meu subselect. E aí, nesse parênteses, o que eu fiz? Eu fechei aqui essa query para que o meu x, ou essa query principal, inserisse na minha nova tabela temp somente esses registros. Se eu der um select aqui em todos esses registros, você vai visualizar que nós temos uma tabela com o número de linha, um ID de aluno, o nome do aluno, o curso que ele frequenta, a data de início e a data de término. Com base em todas essas instruções, nós criamos uma tabela aqui chamada temporária, que tenha uma linha, um número de linha,
e algumas informações dadas através de inner joins para que eu possa trabalhar no nosso próximo conteúdo com essa tabela. Se eu dei esse select agora, eu estou adicionando esses registros que vimos anteriormente à nossa tabela nova chamada ttemp, com apenas os 13 registros dos alunos que estão nas turmas. E agora eu consigo utilizar essa mesma tabela com esses dados para uma outra função, um outro while, que é consultar os dados numa tabela. Nós vamos declarar algumas variáveis. A primeira, chamada contador, do tipo int. A segunda vai ser max linha, que vai ser o número de linhas máximo dessa minha rotina. Arroba curso procura, vai ser aqui uma variável de controle. Vamos utilizar aqui o maior e menor. Eu estou tentando facilitar, mas não está dando. Contador. Assim, inclusive, fica mais fácil para visualizarmos as nossas variáveis e palavras compostas. Curso procura vai ser do tipo nvarchar de 100 posições, vírgula. Nós vamos criar outra variável chamada curso nome, que vai ser uma variável com o nome do meu curso, varchar de 100. E o nome do aluno, que é outra variável. Você perceba que pode ter várias variáveis aí na mesma execução. Varchar de 100. Com as minhas variáveis declaradas, nós vamos precisar iniciar. Eu vou setar a minha variável curso procura para o nome Word. Eu quero procurar dos alunos que estão ativos nessa minha tabela quais fazem o curso de Word. Nós vamos dar aqui um select, arroba contador, nós vamos inicializar a nossa variável contador com o comando min de linha, ou seja, aqui nessa query anterior, nós geramos números de linhas para facilitar a busca. Como eu tenho IDs de alunos que pulam, que não existem, eu não consigo fazer um do while que vá percorrendo um a um para fazer uma troca ou consulta sem que ele não preencha o meu ID com os números 156, 157. Por isso o número de linha sequencial. É como se eu tivesse um índice de 1 até o último número de registros sem pular. E aí eu consigo no meu contador verificar qual é o número mínimo e também verificar através da minha variável max linhas qual é o máximo da minha linha, o meu número máximo da minha tabela ttemp. Se eu der um select aqui, não vai dar certo porque eu preciso declarar as nossas variáveis. E se eu estender então a minha seleção até a parte superior e dar um F5, você vai ver que o chamado foi concluído com êxito, mas como eu não dei nenhum print, eu simplesmente alimentei essas variáveis com os valores. Eu teria que dar um print nelas para visualizar esse conteúdo. E agora nós vamos começar com o while. While, enquanto o meu contador não for null, ou seja, não for nulo, e o meu contador seja menor ou igual ao meu max de linha ou meu maior número de registros, eu vou executar algumas ações. Essa validação é necessária, pois o meu contador não pode ser null, ou seja, se não tiver minha tabela não retornar nada, eu não posso entrar no meu while. Por isso eu verifico se é não null, se não está null. E também verificar para que esse meu loop não gere um loop infinito, respeitando o max de linhas. Faltou um S aqui. E no meu begin? Agora aqui no meu begin e no meu end nós vamos colocar a nossa rotina. Select, arroba, curso, nome, nós vamos adicionar o nome do curso da minha tabela, vírgula. Na variável nome do aluno, nós vamos adicionar o nome que vai vir da minha tabela temporária. E eu quero que isso respeite um determinado número de linhas, ou seja, where linha igual arroba contador. Como eu quero percorrer todos os meus registros da tabela, eu vou utilizar essa minha variável contador para que a cada ciclo do meu while ele percorra uma única linha da minha tabela. E aí eu posso usar outros comandos que já vimos anteriormente, por exemplo, if char index, você se lembra, ele procura uma string. Se no meu curso procura, que ele tem o nome do meu curso,
ele encontrar o curso nome que eu estou procurando, se ele retornar qualquer coisa maior que 0, significa que ele encontrou. Nós vamos imprimir lá na parte de baixo da tela a conversão para varchar da minha variável @contador. Vou concatenar isso com uma string, vou colocar aqui a linha, né, e aí a palavra curso, concatenada com o nome do curso, @curso nome. Mas vamos colocar aqui um espacinho e o aluno que frequenta esse curso, mais @nome aluno. Basicamente, nesse select, nós fazemos o quê? A alimentação de variáveis com os campos da nossa tabela. E depois tratamos dessas variáveis aqui nos nossos selects. Utilizamos essas variáveis lá embaixo. No final das contas, eu vou definir que o meu contador vai ser igual ao contador mais 1. Eu vou incrementar para não gerar o loop infinito. Se não errei, a nossa query está pronta. Eu vou reduzir um pouco aqui embaixo para que você possa ter uma ideia de todos os comandos. Eu vou tirar esse set, esse espaço aqui. Ou melhor, vou tirar esse espaço aqui. E vamos tirar esse espaço aqui. Perfeito. Então agora o que nós vamos fazer? Eu tenho uma variável de controle contadora, o número máximo de linhas da minha tabela, e vou procurar. Eu quero procurar um curso nos nomes dos cursos que existem na minha tabela. E vou mostrar os nomes dos alunos que fazem esses cursos. Vamos definir aqui manualmente a palavra Word, mas esse parâmetro pode ser inserido também numa procedure como de entrada. E aí toda essa nossa rotina pode ser colocada numa procedure se funcionar com qualquer palavra que eu colocar. Depois select, nós vamos pegar o contador. Vamos ver qual é o total mínimo de linhas. Eu vou colocar esse min, né, de linhas na minha variável contadora. E vou colocar no max de linhas o max da minha linha da tabela também. E depois nós vamos percorrê-la. Selecionando todos os nossos dados e pressionando o F5, você vai visualizar aqui na parte de baixo que somente 4 alunos fazem o curso de Word. Gabriela Carolina, Gabriela Espinosa, Isabela Rigo e Caio Pensieri. Se você notar também o número de linha 1, 2, 3 e 13 são os números de linhas onde esses registros ocorrem. Se eu quisesse trocar isso para Axis, por exemplo, e novamente selecionar todo esse nosso conjunto, ao pressionar F5, nós não vamos ver nenhum aluno no curso de Axis, porque eu escrevi errado. Se eu colocar então aqui novamente e executar, você vai ver que também não tem. Possivelmente não tem ninguém em Axis, vamos ver de Excel. Vou selecionar agora a palavra Excel na busca, F5, e vamos encontrar outros alunos que não mais nas linhas 1, 2 e 3. Perceba que começa o contador na 4. Vou salvar essa consulta para que você possa visualizar posteriormente os scripts que foram utilizados. Essa aula é a aula do while e vou colocar aqui o nome aula. Todos os scripts estão para download lá no meu site www.alessandrotrovato.com.br. Se você ficou com dúvidas em algum dos conceitos dessa aula, volte a assisti-la, faça pausas e escreva os comandos na medida em que eu estou digitando. Se você está simplesmente baixando os scripts que estão lá no meu site para aplicá-los, você com certeza não vai entender os conceitos e não vai fixá-los. É muito importante a repetição no processo de aprendizagem. Por isso, com a próxima vez que você fizer a aula, faça os seus scripts digitando linha a linha. Eu tenho certeza absoluta que você vai perceber uma assimilação muito maior do conteúdo. Até a nossa próxima aula!